Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, e agradecer ao Senhor, ó Deus, pela palavra do Senhor, que é aquilo que nos edifica, nos encoraja, nos consola, nos fortalece, ó Pai. E nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale através da exposição da Tua Escritura, ó Pai, e que pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. É assim que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Juízes é um dos livros mais terríveis da Bíblia. É um dos livros que a gente vai ver mais atrocidade. Talvez você já leu aí que foram cortados os dedões do rei, você ficou, nossa, que coisa nojenta. Isso é só para dar uma introdução do que é o livro de Juízes, porque a gente vai ver algumas coisas piores do que isso. Mas ele não tenta colocar panos quentes na nossa vida, nem na nossa realidade. Muitas vezes nós somos alguém ou um tipo de pessoa para a sociedade ou para o mundo virtual, enquanto o nosso coração é outro tipo de pessoa completamente diferente. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa série de exposições é justamente expor o nosso coração e ver como que Deus trata isso, e mais, e sobretudo, nós vamos ver como Deus não desiste de nós, e como a sua graça superabunda, apesar do nosso pecado e da maldade do nosso coração. Dito isso, o livro de Juízes, é preciso que você entenda o contexto. O povo saiu do Egito, foi em direção à terra prometida, peregrinaram 40 anos no deserto, depois, chegando à porta da terra, eles pegaram e mandaram 12 representantes das 12 tribos. Os 12 foram lá, entraram na terra prometida e voltaram com relatório e disseram assim, olha, o trem lá é feio, o povo é grande, o povo é forte, a cidade é alta, as armas são grandes, não temos condições de invadir essa terra, fomos enganados por Deus. Só que desses 12 que foram, 10 vieram com esse relatório, 2, chamados Josué e Calebe, falaram diferente, eles disseram assim, a terra é boa demais, as uvas é desse tamanho, a terra é fértil, os rios são grandes e limpos, o lugar é espetacular, é o paraíso na terra. E aí ficou aquele negócio, e aí Josué e Calebe então foram tidos como líderes para entrar na terra prometida. Lembre que Moisés não entrou porque ele bateu na pedra, ele teimou, ele achou que ele era Deus por um lapso de segundo, e aí Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Josué então liderou o povo, teve 35 batalhas e venceu todas elas, e ele de fato conquistou a terra, de fato ele tomou aquele lugar que Deus tinha dado para Israel. Mas ele não tinha derrotado completamente todos os povoados e todas as cidadelas. Ele tinha conquistado a terra de maneira geral, de forma que foi feito um acordo que agora, na divisão das terras, cada tribo de Israel ia ficar numa localização e cada tribo seria responsável por acabar de expulsar aqueles povos que estavam por ali, os cananeus. Então essa era a ordem de Deus. Vai lá agora, e é para expulsar todo mundo. Você mata, quem sobreviver, você expulsa. Não é para ficar ninguém, porque a terra é de vocês. Ok? Beleza? Nesse período, então, não tinha rei. Tinha os chamados juízes, que eram os líderes regionais, que então davam direção dentro daquela região. Vamos colocar estado, o conceito de estado, para o que você possa conectar melhor, tá bom? Então, vamos supor que tinha uma espécie de governador do estado, só que ele fazia tudo, ele mandava em tudo, então essa pessoa era chamada de juiz. Bom, então vamos para o nosso texto aqui, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, nós vamos ver que esse povo quase confiava em Deus. Olha só o que diz o texto. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, eles começaram bem, o nosso líder morreu, e agora, o que é para fazer? Foram até o Senhor e perguntaram, Senhor, e agora? Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Eu dei, eu fiz vencedor, ok? Judá, vai lá e invade, é com você vai ser o primeiro. Judá é a principal tribo de Israel. Vocês vão invadir, vocês são os primeiros.
Só que aí Judá faz o seguinte, verso 3. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão. Gente, quando a gente está falando Judá, Simeão, Zebulon, Naftali, isso aqui são os nomes das tribos, tá? Não é o nome de uma pessoa, é só para identificar o nome da tribo. Então está falando de um povo, o povo de Judá, o povo de Simeão e por aí vai, ok? Só para a gente estar todo mundo no mesmo lugar. Então o povo de Judá falou para os seus irmãos de Simeão, então, Deus mandou a gente ir para a guerra. E Ele disse que vai dar a terra para a gente, mas será que dá para você ajudar? Aparentemente, isso é bom. Eles pediram ajuda de uma tribo irmã. O problema é que a palavra de Deus diz que era para quem ir? Para quem? Falou para chamar Simeão? Falou para pedir ajuda? Não. O que deve ter acontecido então? Alguém deve ter ido lá na terra, esse povo é grande, é bom a gente chamar alguém. Eu fico imaginando a discussão. Não, mas Deus disse que ia dar para a gente. Não, gente, é muita gente. Só Judá não vai dar conta não, vamos chamar pelo menos mais uma tribo. E não era qualquer tribo, era a tribo de Simeão, que também era uma das principais tribos. Isso significa quase confiar em Deus. Quase confiar. A gente faz isso direto. A gente faz isso direto. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Não é isso? Ou seja, nós devemos ter um coração disposto a perdoar e nunca disposto a guardar mágoa. Essa é a lógica do texto, ok? E às vezes, nós achamos que temos um coração assim. Mas por vezes, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, a gente fala assim, não, agora foi pesado demais. Não vou perdoar não. Porque aí também já é desaforo. Você quase obedeceu. Você quase fez o que Deus queria que você fizesse. Quase. É isso que está acontecendo aqui. Mas não por isso, Deus não deixou de fazer o que Ele disse que iria fazer. O que Deus disse que ia fazer? Eu entreguei, eu dei a terra. Então olha só o que o texto continua dizendo. Disse a Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. E eles responderam, iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com ele. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor os entregou. Quem foi que venceu a guerra? Foi Simeão? Foi Judá? Ou foi o Senhor? Esse é outro problema. Porque a gente só consegue dar crédito a algo que Deus fez se isso for extraordinário, não é verdade? Apareceu algum anjo aqui? Alguém morreu, alguma praga, alguma coisa assim? Nada. Na nossa vida é da mesma forma. Muitas vezes nós queremos que Deus venha agir sobre nós, e nós então esperamos que esse agir necessariamente tenha que ser algo extraordinário. Tem uma historinha, eu acho que eu já contei ela aqui algumas vezes. A historinha é a seguinte: um barco naufragou e um homem, somente um homem, conseguiu fugir num bote. E ele foi navegando no meio do mar e ele chegou numa ilha muito pequenininha. Mas ele chegou ali naquela ilha e ele orava e clamava ao Senhor, confiante de que o Senhor iria salvá-lo. Ele estava ali na ilha e passou um pessoal indígena num outro barco. Ele meio sem saber se comunicar, mas a ideia era que parecia que eles estavam convidando aquele homem para sair ali daquela ilha. E ele respondeu assim, não, o meu Deus vai me salvar. No fim das contas, a maré começou a subir, a ilha começou a desaparecer. E veio um helicóptero e achou aquele homem. Mas ele gritou, o meu Deus vai me salvar. O que aconteceu? O homem morreu. E aí diz a história que ele chegou no céu revoltado, perguntando, o que foi que aconteceu? Eu tinha tanta fé e o Senhor não me salvou? E aí diz que o anjo disse, pô, mandaram um barco, mandaram um helicóptero, e você não entrou em nenhum deles, o que você queria que acontecesse? Esse é um conto, é claro, essa história não é real, mas às vezes nós vivemos dessa forma. Nós esperamos que o agir de Deus, ou que necessariamente o agir de Deus, tem a ver com o extraordinário. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus age
muito mais de forma ordinária do que de extraordinária. Deus está no ordinário, nos detalhes, conduzindo a sua história, derramando da graça dele, te chamando ao arrependimento, mostrando a presença dele. O problema é que nós resolvemos tapar os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque para nós só serve ser de Deus se for dentro daquilo que eu criei expectativa que fosse. Mas o texto deixa claro, Deus disse que ia dar e Deus deu. O que significa que Deus é fiel. O que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Beleza, eles foram para a guerra, mataram 10.000 homens e foi sucesso. Beleza, qual o problema? Eles não confiaram totalmente. Deus podia ter voltado atrás e ter dito assim, então, você não confiou totalmente, não era para chamar o tal do Simeão, não vai ganhar mais não. Agora vocês vão perder a guerra para largar de ser besta. Mas não foi isso que Deus fez não. Porque Ele tinha prometido que ia entregar a terra, então Ele entregou. Beleza? Segundo lugar, olha só o que acontece. Adoni-Bezeque fugiu. Nessa terra que eles invadiram, tinha um rei chamado Adoni-Bezeque, perdão. Fugiu, mas eles perseguiram e o prenderam, eles cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse, 70 reis com polegares de mãos e pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que eu lhes fiz. Aqui tem duas coisas muito importantes. Eles, mais uma vez, quase fizeram o que Deus tinha dito para fazer. Porque lá em Números 33, 51 a 56, contando essa mesma história, a ordem de Deus era para matar e os que sobrevivessem, expulsar. Não era para deixar que eles permanecerem na terra. Eles foram atrás desse rei, perseguiram ele, e o que eles fizeram? Prenderam. O que eles fizeram? Cortaram os polegares das mãos e dos pés. Essa era uma prática dos povos antigos, para que aquele homem foi tido como alguém humilhado, alguém que não podia mais participar da guerra, porque sem o dedão, a pessoa não tem mais condições de ter uma locomoção que a favoreça no momento de guerra, e sem os dedão das mãos, ele não consegue mais empunhar uma espada com tanta destreza, como era o comum da época. Então, o que acontecia? Essa não era uma prática do povo de Israel. Não era. Deus nunca deu esse tipo de ordem. Mas o que eles fizeram? Imitaram outros povos. Eles imitaram outras práticas. O que eles tinham que fazer com o cara? Matar ou expulsar. Não, isso é muito pouco. Nós vamos humilhar ele. Agora, o mais interessante é que o rei que passou pela humilhação teve um discernimento espiritual. Qual foi o discernimento dele? Foi o Deus de Israel que me fez passar por isso. Eu estou pagando pelo que eu fiz. E aí ele diz, ou seja, ele foi um rei poderoso. Outros 70 reis, a expressão aqui que eles comiam migalhas, não era necessariamente que tinha 70 homens debaixo da mesa esperando cair migalha, não. É que eles estavam debaixo da humilhação daquele rei. Eles estavam debaixo do controle daquele rei. Eles foram humilhados pelo aquele rei. E agora ele tem um discernimento de que Deus está retribuindo a injustiça e a violência que ele outrora havia praticado. E isso não acontece somente aqui. Isso acontece em todo o Antigo Testamento. Aliás, essa é a lógica do Evangelho. Aquele que peca e não se arrepende, vai para onde? Para o inferno. Por quanto tempo? Eternamente. Por toda a eternidade. Porque essa vai ser a retribuição da violência, da maldade, do pecado que foi praticado por tanto e tanto tempo, sem arrependimento e sem misericórdia. Às vezes a gente esquece isso. Deus é um Deus de justiça. Se você ler Sofonias, por exemplo, você vai ver que Deus é um Deus zelador, vingador. Ele é juiz e Ele vai exercer a ira dele sobre aqueles que fizeram tantas coisas ruins. Vários dos salmos de Davi, ele apela para essa justiça de Deus. Senhor, venha de encontro com aqueles que zombam por causa do teu nome. Mate-os. Faça com que eles sejam humilhados.
porque Deus vai retribuir o mal. Meu irmão, não fique preocupado com isso. Às vezes nós temos a impressão de que Deus não está vendo nada, de que Deus está assim em outro lugar, de que Ele não tem nada a ver com a história, porque tem tanta maldade acontecendo, tem tantos homens perversos surgindo, tem tanta coisa acontecendo, e você não está vendo a mão de Deus como punição para essas pessoas. Calma, aguarde, porque no momento certo, o justo juiz punirá todo e qualquer pecado sem arrependimento. Está claro isso? Esse homem entendeu isso. Esse homem entendeu isso. Verso 9 continua dizendo então: depois disso desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e Cefalá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamado de Kiriat Arba, e derrotaram Sessai, Aimã, Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debe, anteriormente chamado de Kiriat Sefer. Então, eles estão avançando. Aquilo que Deus prometeu, vou dar a vitória, vou dar a terra, vocês vão vencer a guerra, e eles estão indo de povoado em povoado, de cidadela em cidadela, avançando, conquistando e vencendo, na força do Senhor. Na força do Senhor. E aí essa história parece que dá uma pausa. E aí entra um personagem chamado Caleb. Olha o que diz o verso 12. E disse Caleb: darei minha filha Axa a casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Caleb aqui, talvez ele já era um homem de idade. Ele já não tinha mais força e disposição para chefiar uma guerra. Então ele tem uma terra que Deus prometeu para ele, que é essa terra aqui. Então o que ele faz? Ele faz um desafio. Olha, quem vencer essa batalha em meu nome, eu vou dar a minha filha em casamento. Aqui a gente tem Aqui a gente tem uma inversão. Aqui a gente tem uma inversão. Se antes Simeão não confiava tanto assim Judá não confiava tanto assim no Senhor, se Judá não estava assim tão certo de que a vitória viria por causa do Senhor, e ele teve que se armar, ele teve que arrumar estratégias, ele teve que arrumar parceiros para de fato vencer aquela batalha, Caleb não pede ajuda para ninguém, ele faz um desafio, e um homem aceita o desafio. Esse homem é chamado de Otoniel, ou na expressão hebraica mais certa, seria Otiniel, porque não tem o O, mas no português, Otoniel. Filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Essa expressão irmão também pode significar sobrinho, mas o mais provável é que ele fosse o irmão mais novo de Caleb mesmo. Ele foi lá e conquistou a cidade, por isso Caleb deu a sua filha Axa por mulher. Um dia, quando ela já vivia com Otoniel, ela persuadiu a pedir o campo do pai dela. Então ela foi lá e falou assim: já que você já me conquistou mesmo, pede a terra também. E aí Otoniel foi lá e pediu, assim desceu com o jumento. Caleb lhe perguntou: o que você quer? Respondeu: dá-me um presente, já que o Senhor deu. Caleb deu as terras. E aí Axa pega e fala assim: já que ele deu a terra, uma terra sem água é ruim. Tem uma terra vizinha de Neguebe, que tem umas águas boas ali, vamos pedir essas águas também? E aí ela foi lá e pediu. Verso 15, dê-me de presente, já que o Senhor deu as terras do Neguebe, dê-me também as fontes das águas. Assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Caleb era, como é que vamos dizer, mão aberta. Não, minha filha, toma tudo, pega a terra, pega a água de cima, pega a água de baixo, pega tudo, é tudo seu, fica à vontade, toma conta disso aí. Os descendentes do sogro de Moisés, os queneus, saíram da cidade de Palmares com os homens de Judá e passaram a viver entre os povos do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arad. Tim Keller faz uma abordagem muito interessante, olha só o que ele diz, daquilo que Otoniel fez em comparação com aquilo que Judá, ou a tribo de Judá fez. Otoniel aqui é uma pessoa mesmo, tá bom? Só para a gente não confundir. Judá, tribo, Otoniel, pessoa. Otoniel atacou a cidade no poder de Deus, porque essa era uma terra prometida por Deus a Caleb. A terra ia ser vencida, ela ia ser conquistada, porque Deus já tinha prometido. A tribo de Judá concluiu que não podia fazer o mesmo sozinha. Isso é discipulado parcial. E Juízes
e Juízes mostrará que essa atitude não resulta em um discipulado nenhum. O que é que o Tim Keller observa quando compara a atitude de Otoniel e a atitude da tribo de Judá? Um estava disposto a seguir integralmente aquilo que Deus tinha dito. O outro estava disposto a seguir parcialmente, desde que aquilo não incomodasse o coração. É um comprometimento parcial. Sabe o que é comprometimento parcial para Deus? Nada. Nada. Ou você se compromete 100% com Deus, ou 99% não serve. Nós vamos ver isso em outros textos. Mas aqui, essa é uma história de fidelidade no meio de tantos povos que nós ainda vamos ver aqui, que não foram fiéis ou que não confiaram no Senhor plenamente. Não confiaram no Senhor plenamente. E aí o texto continua dizendo que depois homens de Judá foram com seus irmãos Simeão, derrotaram os cananeus que viviam em Zefté e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon, Ecrom, com os seus territórios. E aí Deus foi dando vitória. Judá foi avançando e Deus foi cumprindo aquilo que ele tinha prometido. E aí vem a promessa, aí vem o problema. Quando eu e você, de fato, duvidamos da força de Deus. Porque parece que antes eles confiavam em Deus desde que eles vissem que é possível. Meu irmão, deixa eu dar um exemplo aqui bem simples para vocês. Simples. A gente vai viver uma experiência muito interessante aqui como igreja. Muito interessante. Um dia você vai ver as pessoas passando por essa porta aqui da igreja, quando ela estiver toda pronta e tal, e vai falar assim: nossa, que igreja bonita, hein? Aí alguém vai comentar: mas lá também só tem rico e milionário. É porque falam isso daqui, não sei se você já percebeu. Se você não é rico e milionário, aguarda que sua hora vai chegar. Estou brincando. Nós não acreditamos nisso não, tá bom? Estou brincando, brincadeira. Mas alguém vai ter uma justificativa simples para o que vai se ver aqui, ou para o que está se vendo aqui. E provavelmente poucas pessoas vão se lembrar de que há 7, 8 anos atrás, a gente não tinha muro, era cerca ali, não tinha muro. Provavelmente poucas pessoas vão se lembrar que a gente vinha para a escola dominical aqui domingo de manhã, e tinha cavalo, vaca, isso aqui era um pasto. Mas Deus foi levantando pessoas, dando sonhos, levantando pessoas, dando capacidade. E a igreja vem se desenvolvendo, e é lindo de ver, não é lindo de ver? E nós damos esses passos porque cremos em Deus. Eu sei, você pensa assim: nossa, o pastor Vinícius é um cara muito visionário. Não, eu duvidei muitas vezes. Se não fosse uma vez, por exemplo, o Gloss falar assim: não, pastor, você não está acreditando não, então deixa quieto. E aí aquilo mexeu comigo, foi quando a gente foi comprar o terreno. Eu falei: não, realmente eu estou com pouca fé. E tantas vezes foi acontecendo com tantas pessoas, porque o Espírito Santo de Deus vai conduzindo o nosso coração e vai nos fazendo enxergar para além de onde os nossos olhos podem ver. Eu estou dando esse exemplo muito simples para aplicar isso de maneira direta na sua vida. E aqui eu não vou aplicar no sentido de que você vai ficar rico e milionário. Porque se você está aqui, você já é. Brincadeira de novo. Eu estou querendo dizer isso para dizer o seguinte: se você parou de acreditar em um relacionamento, você pode acreditar se você for viver aquilo que Deus disse que é para viver. Ou seja, se você for ser o marido que Deus quer que você seja, a esposa que Deus quer que você seja. Esse casamento, essa aliança tem esperança. Ela tem esperança. Aquela amizade quebrada, destruída, desconstruída, através do perdão, da graça e da realidade do Evangelho no seu coração, isso tem restauração. A grande questão é o seguinte: qual é o nível de comprometimento que você tem para caminhar com Deus?
Porque as pessoas querem a promessa, querem os benefícios, querem o extraordinário, e Deus está dizendo assim: Judá, vai sozinho, eu já te dei. Então, sabe o que é, pastor? É que eu não concordo muito com o método de Deus. Bom, se você não concorda muito com o método de Deus, então seu problema é ainda mais grave do que você pode imaginar. Porque Ele criou todas as coisas. E se tem alguém que tem as estratégias, as metodologias e as ações corretas, é justamente Ele. Agora, Judá chega num patamar aqui agora, que não é só cumprir parcialmente. Olha só o que acontece no verso 19. O Senhor estava com os homens de Judá. Então, isso aqui é a conclusão. Eles invadiram, conquistaram. Foi Judá que venceu? Foi a ajuda de Simeão que deu a vitória? Não. Foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem estava ali, foi o Senhor quem proporcionou que aquilo acontecesse. Aí o texto continua: eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíram carros de guerra feitos de ferro. Olha só o que esse texto está dizendo. Eles chegaram em um determinado território, e quando eles chegaram lá, o exército daquele povo inimigo tinha carros de ferro. Eles olharam e falaram: não, agora isso aí já é muito para nós. Quer saber? Deixa para lá. Vamos fazer isso não? Já conquistamos muita coisa. Deixa para lá. Eles desistiram. Eles desistiram de vivenciar aquilo que Deus havia prometido. Sabe por quê? Porque essa guerra já começou com dúvida. Eles já não confiavam em Deus plenamente desde o início. E isso culminou em um dia que isso veio à tona, de forma que eles já não confiavam em Deus de jeito nenhum. Isso acontece comigo e com você também. Acontece. A gente tenta e fala assim: eita, não sei. Não, você não, mas não vai. E aí a gente vai fazendo assim, mais ou menos, comprometimento mais ou menos. Até que chega o momento que você fala assim: quer saber? Deixa para lá. Realmente isso é difícil demais, não vai dar não. Não vai dar não. Mas olha o contraste. Parece que o verso 20 está no lugar errado, mas não é. É porque o autor quis deixar o contraste. Olha só o que diz. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dado a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. A história de Calebe já acabou. O que esse verso está fazendo aqui, meio que jogado, depois dessa afirmação de que Judá não quis invadir uma terra porque tinha um exército com carros de ferro? Porque justamente o autor está querendo trazer esse contraste de alguém que confia em Deus, segue a Deus e é fiel a Deus, e de alguém que confia parcialmente, que num futuro muito próximo vai deixar de confiar totalmente. Uma vida com Deus passa por um discipulado radical no sentido de ser discípulo verdadeiro, sincero e 100% integral de Deus. De Deus. Não dá para você achar que vai encontrar satisfação em Deus, mas também vai encontrar satisfação numa nova metodologia da vitória, do não sei o que, não sei das quantas. É incompatível. Primeiro que aqui não existe satisfação nenhuma. No máximo é alguma coisa que vai entorpecer o seu coração, vai trazer uma satisfação momentânea. E você só vai desfrutar de uma satisfação plena e completa em Cristo, à medida que você se compromete completamente com esse Cristo. Não foi isso que a Bia falou aqui, na medida que ela ia nos conduzir no louvor? Ela disse aqui algumas vezes: Deus é suficiente. E ela falou alguma coisa mais ou menos assim: talvez você ache que isso é pouco, mas não é, porque Ele é suficiente. Talvez você ache que a instrução de Deus para viver a sua vida é pouco, mas não é, é o suficiente. É o suficiente.
Caleb conquistou a terra que foi prometida desde a época de Moisés e expulsou todos os inimigos. O texto nem descreve aqui para nós que tipo de dificuldade que ele teve, se tinha carro de ferro, se o lugar era difícil de entrar, se o muro era alto, porque isso não interessa, porque a vitória foi dada por Deus, porque ela foi prometida por Deus. Quando a gente enxerga essa realidade da nossa vida de hoje, vendo a perspectiva da volta de Cristo e a vida eterna, isso anima o nosso coração, porque veja bem, meu irmão, lá atrás, em Adão, quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e trouxe a maldição do pecado sobre todos nós, Deus disse o seguinte: olha, vou fazer um novo pacto com você. Esse pacto agora não tem a ver com o seu mérito, tem a ver com a graça. Vai vir da semente da mulher aquele que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Vai vir alguém, um prometido, um enviado por mim mesmo, que vai vencer aonde você foi derrotado, que vai trazer a vitória sobre a sua vida. Quem é esse? Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que aconteceu? Jesus veio, Ele habitou entre nós, Ele se fez homem, andou entre nós, revelou o Pai de uma maneira que ninguém mais havia feito, porque Ele era o próprio Deus encarnado. Morreu na cruz do Calvário, como Ele tinha prometido desde lá de Isaías. Pagou pelos nossos pecados, nos adotou como filhos, nos garantiu uma vida eterna e disse agora: fiquem firmes, porque eu vou voltar. E a pergunta é a seguinte: você está firme? Porque só vai estar firme quem acreditar que Ele vai voltar. Quem confiar que aquilo que Ele disse, de fato acontecerá. Quando você não confia, você tem desespero. Desespero. Percebe como é importante confiar nas promessas de Deus? Há uma promessa de fato para a sua vida, meu irmão. Mas ela é muito maior do que o carro que você está querendo, do que a conta que você está querendo que seja paga, do que a porta que você está querendo que seja aberta. A promessa de Deus para a sua vida é uma solução completa, plena, total, absoluta, de todas as mazelas da sua vida, de todas as dores, de todos os sofrimentos, porque Ele te fez filho, Ele te fez herdeiro, e agora a promessa é de uma vida eterna em completa alegria e satisfação em Deus. Mas aí você talvez seja como a tribo de Judá. E aí o bicho pega. Porque um mau exemplo influencia. Um mau exemplo influencia. Olha o que aconteceu lá em casa esses dias. Eu tenho uma cachorrinha, uma Shih Tzu. Ela chama Nina. E a Nina fez alguma coisa de errada que eu não me lembro. E eu peguei, falei: Nina, não pode. E dei um tapa no chão. E o Isaac estava perto. O que aconteceu 5 minutos depois? O Isaac foi lá na Nina e começou a bater na Nina, dizendo: não pode. E eu falei: pecador miserável. Pecador miserável. O mau exemplo influencia. Olha só o que acontece. Eu não vou ler o texto todo, porque são alguns versículos. Mas olha só, eu fiz um resumo aí para você. As tribos foram fazendo aquilo que Judá fez. Um pouco pior, inclusive. Benjamim não expulsou os jebuseus. José entrou em acordo com o cananeu. Falou assim: não, se você me ajudar, eu te ajudo também. Manassés não expulsou vários habitantes e sujeitou ao trabalho forçado. Começou a fazer escravos. Efraim permitiu que os cananeus habitassem entre eles. Zebulon decidiu sujeitá-los a trabalho escravo também. Asser, ao invés de permitir que os cananeus vivessem entre eles, permitiu que a sua tribo vivesse entre os cananeus. Esse foi pior ainda. Ele não foi nem para a guerra. Então, gente, vocês já estão aqui na cidade mesmo? Tem problema a gente morar com vocês? Os cananeus falaram: não, é lógico que não, Israel está conquistando tudo. Se vocês não forem matar a gente, pode ficar aqui. Mas eles nem quiseram governança, nem liderança, nem nada disso. Eles se submeteram. Naftali agiu como Asser, ou seja, foi só morar entre o povo.
E Dan nem resolveu brigar. Foi para uma montanha, não tem ninguém aqui não, vamos ficar quieto aqui mesmo? Deixa esse trem para lá, negócio de guerra, dá muito trabalho, vamos ficar quieto aqui mesmo. Você percebeu aqui? As tribos de Israel, uma depois da outra, qual era a ordem? Conquiste, a vitória é sua, eu entreguei essa terra para vocês, vai lá. Ah, Deus, mas esse negócio aí, não sei, esses cananeus não são nem, eles são legal, eles são gente boa, e Deus tinha feito isso porque Ele tinha um propósito. Lá atrás, Ele já tinha dito que era para matar e expulsar os povos, porque era para que o povo de Israel permanecesse santo e não fosse influenciado por outras realidades de religião, de divindades e coisas desse tipo. Esse era o objetivo. Era facilitar a vida de Israel para com o próprio Deus. Mas eles foram tolerantes. Eles foram condescendentes. Eles falaram assim: ah, esses cananeus são gente boa. Esses deusinhos deles aí não faz mal não. Ah, só um pouquinho, vai. Só um pouquinho. Ah, vamos lá visitar, vai. Vamos só uma vez? Vamos experimentar só uma vez? E eles foram ficando. Eles foram ficando. Eles foram ficando e foram se adaptando, foram se encaixando na realidade daquele povo. E aí, você pode ter a impressão de que Deus não está vendo nada disso. Você pensa assim, será? Deus não está vendo isso não. Mas olha só, capítulo 2, verso 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal. Por que Gilgal? Porque foi em Gilgal que Josué fez um pacto junto com o povo, diante de Deus, das promessas de Deus de conquista da terra. O anjo mora em Gilgal? É claro que não. O que ele está querendo dizer é o seguinte: sabe aquele lugar que vocês prometeram que ia ser povo de Deus? Estou vindo de lá. É que se ele tivesse um contrato escrito, o anjo ia chegar aqui, então, gente, está vendo esse contrato aqui que vocês assinaram? Povo santo, que agora nós vamos viver para a glória de Deus, que agora é Jesus na veia, e tal, e é Deus para cá, e é Deus para lá, e nós vamos fazer, e nada vai nos afastar do nosso Senhor, porque é Ele que é o nosso Salvador. Então, trouxe aqui para vocês, vim de lá, e aí eu tenho um recadinho para vocês, como diria um anjo mineiro. Tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria aos seus antepassados. Quem fez? Vocês estão lembrando que vocês ficaram 400 anos escravos no Egito? Vocês estão lembrando disso? Vocês estão lembrando que vocês ficaram 400 anos clamando: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, Deus livra-nos, livra-nos, livra-nos. Então, eu ouvi, eu fui lá, eu libertei vocês do maior império da terra, do maior exército da terra, do povo mais poderoso da terra. Eu libertei vocês, meros escravos. Conduzi vocês, olha só, o texto continua. E disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Eu sou o seu Deus, e vocês são o meu povo. E Deus disse: eu jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Aí vem o verso 2, que a gente pensa que Deus não está vendo. Mas olha só. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Essa era a ordem. Não é para você ser condescendente, não é para você ser tolerante, não é para você dar jeitinho brasileiro. É para você destruir tudo. E aí Deus faz a seguinte pergunta: por que vocês não me obedeceram? Por quê?
por que vocês não me obedeceram? E aí a gente pode trazer essa mensagem. Por que você desobedece a Deus? Por quê? Você acha mesmo que a maneira que você enxerga a vida, as soluções que você enxerga para os seus problemas, é realmente melhor do que aquilo que Deus instruiu a você? Você acha mesmo? Você acha mesmo que algum homem, tem ele a profissão que for, tem ele feito o estudo que fez, tem ele escrito o método que tenha escrito, realmente descobriu a fórmula mágica do sucesso da vida? Você acha mesmo? Por que você desobedece? Deus está perguntando para aquele povo, por que vocês não me obedeceram? Eu falei, eu não vou quebrar a aliança, eu vou estar com vocês. Eu falei, eu vou dar a terra, e eu dei a terra para vocês. Portanto, olha só, gente, esse portanto aqui não é bom. Portanto, agora lhes digo, não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Vocês querem ser tentados? Tá bom, vão ser tentados. Vocês querem ser tolerantes? Vocês querem viver entre essa galera? Beleza, vou deixar. Só que tem um detalhezinho. Eles nunca mais vão sair dessa terra. Perguntinha, geografia básica, ou geopolítica, né? Israel tem algum probleminha com outro povo? Israel é um lugarzinho de paz, tranquilo, sossegado. Israel teve algum momento da história deles que tiveram paz? Por quê? Por causa disso aqui. Talvez esteja acontecendo com a sua vida. Sua vida. Sua vida. Você foi condescendente, tolerante. Você não foi radical na sua vida com Deus. Você achou que dava para mesclar, que dava para misturar, que dava para confiar lá, mas dava para confiar cá também. E aí agora virou um peteco. A bomba estourou, como diz o outro. O problema está aí. Chegou a consequência. Verso 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, os israelitas, o povo chorou em alta voz. Cara, isso aqui é forte demais. Essa expressão aqui no hebraico é uma expressão de desespero. É alguém que teve... Qual que é o grito mais desesperador que você pode ouvir de alguém? É isso. Agora você imagina o povo inteiro. Fizemos besteira. Não confiamos no nosso Deus. Não confiamos no Deus Criador, não confiamos naquele que nos libertou, não confiamos naquele que nos fez vitoriosos sobre o Egito, não confiamos naquele que nos deu a terra que Ele havia prometido, não confiamos nas diversas vitórias que Deus nos deu. Mais de 35 batalhas Josué foi vencedor com o povo de Israel, e eles vendo tudo isso não confiaram, tal como hoje você não confia em Cristo de verdade, mesmo Deus tendo se feito homem, morrido na cruz, pagado os seus pecados e garantido a vida eterna, você olha para essa realidade e pensa, será? Será? Ou você é de Deus, ou você não é. Aqui, eles ainda tiveram a oportunidade de chorar. Pode ser a sua oportunidade de hoje também. Você pensar, resga, agora lascou. Vamos reunir a família aqui, pessoal. O trem é sério. O jogo está valendo mesmo. Vamos começar a jogar valendo? Vamos começar a fazer esse negócio sério? O que a gente pode concluir disso aqui? Em primeiro lugar, Deus é um Deus de aliança e Ele nunca quebrará. Deus prometeu que ia dar a terra e Ele deu. Deus prometeu que ia dar a vitória e Ele deu. Deus prometeu
que Jesus viria e nos salvaria, e ele veio. Deus prometeu que Jesus venceria a serpente, e ele venceu. Deus prometeu que ele nos faria filhos e herdeiros do céu eterno, e ele fez. Deus prometeu que ele virá e nos resgatará desse mundo em que estamos, e ele certamente o fará. Ele certamente o fará. A parte boa é que ele vai fazer mesmo que você não faça. Ele deu a vitória mesmo que Judá não fez do jeito certo. Agora, você percebeu que a história de Caleb aqui ficou tranquila? Acabou. Caleb conquistou, encerrou. Não tem crise, Caleb não teve crise. Não tem crise. É mais ou menos quando você vai na praia. Primeira vez que eu fui na praia, tem um banana boat. E aí o cara fala o seguinte para você: com emoção ou sem emoção? Não sei se você já foi. Funciona assim: você sobe lá na bananinha, sei, mais umas 15 pessoas, agarra aqui, e o cara, com emoção. E aí ele vai enfiando o trem no meio do mar, e de repente ele vira, faz uma onda, pá, capota, sai todo mundo espalhado para tudo que é lado. Isso é com emoção. Quando você não obedece a Deus, quando você toma decisões baseadas no seu coração, quando você não confia na palavra do Senhor de verdade, quando você acha que você é dono do mundo e tem todas as respostas, é uma vida com emoção. O problema é que cai. Às vezes machuca, demora para recuperar. Agora tem jeito de você fazer isso aí sem emoção. Seja obediente. O que Deus fala acerca desse assunto? Quer saber? Vou experimentar fazer que nem Deus falou que é para fazer. Experimenta para você ver. Experimenta. Segundo, é preciso confiar no Senhor e seguir rigorosamente a sua instrução. É rigorosamente. Terceiro, Deus é o justo juiz, no tempo certo os malfeitores serão punidos por Ele. Você não é juiz, você não tem autoridade de julgar, você não tem autoridade de punir, mas está em tanta coisa no mundo. Relaxa seu coração, meu irmão. Fica tranquilo. O justo juiz derramará da justiça dele no tempo certo. E ainda que você não veja, isso acontecerá, porque ninguém sairá impune. Apocalipse capítulo 20 diz que nós vamos ser colocados diante do trono de Deus, e aí os livros vão ser abertos, e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Sabe o que significa? Tem um registro de tudo o que você fez, inclusive o que você está pensando agora, está anotado lá, e quando você chegar lá, vão ser trazidos os livros. Eu não sei bem se vai ser um livro, porque o céu pensa que tem mais tecnologia. Porque naquela época tinha que ser livro. Mas o fato é que tudo o que você fez, pensou, desejou, vai estar lá. Registrado. E você achando que Deus não está nem sabendo. Deus nem está vendo. E Ele está aqui, ó. Não, pode ir, pode ir. Quarto, Deus cumpre as suas promessas, Ele nunca falhará. Quinto, a ordem de Deus não está sujeita à adequação. Confie em Deus e obedeça. Isso aqui é maravilhoso. Porque às vezes a gente faz que nem Judá. Senhor, o que eu tenho que fazer? Aí Deus fala, tem que fazer isso. Ah, beleza. Então eu vou fazer isso e mais isso aqui. Ou eu vou fazer isso menos isso aqui. Ou eu vou fazer isso mais. A gente vai tentando adequar a ordem de Deus, a maneira que Deus nos instrui, de uma maneira que seja mais confortável para o nosso coração ou para a nossa realidade. A ordem de Deus não está sujeita a adequações. Se você cumprir 80% do que Deus diz para você fazer, significa que você não cumpriu nada. É simples assim. Sexto, Deus disse que salvaria e salvou. Deus disse que libertaria e libertou. Deus disse que viria e veio. Deus disse, por que você duvida? Por que você duvida de Deus ainda? Qual foi, em que momento da história que Deus deu margem para que você possa duvidar de que Ele não vai fazer o que Ele disse que ia fazer? Nunca.
Porque o que ele disse que iria fazer, ele fez. E o que ele disse que ele vai fazer, ele fará. Agora isso aqui é bom demais, olha só, presta atenção nisso. Nossa desobediência a Deus sempre gerará consequências ruins. Sempre. E isso nem sempre tem a ver com um anjo vindo, ou sei lá, Deus pôs uma doença. Não, 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 não. Isso é natural. É natural. É natural. Meu irmão, tem um caminho pavimentado por Cristo Jesus. Você resolve pegar um atalho no meio do mato, cheio de espinho. Você acha que vai ser bom ou ruim? Vão ter consequências. É simples assim. Agora, o contrário também é verdadeiro. Nossa obediência a Deus sempre gerará, ficou escrito errado, consequências boas. Sempre gerará consequências boas. Deus prometeu a Caleb uma terra, e Deus deu a terra. Simples assim. Simples assim. Uma última frase para terminar. O coração humano é realmente estranho. Queremos desfrutar das bênçãos de Deus, mas não queremos confiar em sua palavra. Afinal de contas, por que você duvida de Deus e de suas promessas? Eu quero os benefícios, mas eu não quero trilhar o caminho. Então como? Como é que você vai fazer isso? Não, eu quero ir de avião lá para a Bahia, mas eu quero chegar sem entrar no avião. Não tem jeito não. Eu quero viver um relacionamento com Deus, mas sem esse negócio de relacionamento com Deus de verdade. Não tem jeito não. Feche seus olhos, meu irmão, nós vamos orar. Pai, o Senhor é tão bom, ó Deus, que o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações, para que nós possamos ver, ó Pai, que um atalho, a desobediência, não é, ó Pai, o caminho do Senhor. Não é o caminho que glorifica o Senhor. Não é a maneira que nós desfrutamos da bênção do Senhor, ó Deus. Por isso, Deus, eu quero pedir ao Senhor, vem com o Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, ó Pai. Nos desperta para o Senhor, ó Pai. Nos faça enxergar, ó Pai, que se não for no Senhor, que se não vivermos uma relação íntima e verdadeira com o Senhor, ó Pai, nós estamos caminhando em caminhos tortuosos, perigosos, ó Pai, caminhos em que encontraremos feridas profundas, ó Pai, mas nós clamamos a Ti, derrama da Tua graça, ó Pai, nos desperta, provoca em nós profundo arrependimento, ó Pai, e nos faça desfrutar das Tuas verdadeiras bênçãos sobre nós, ó Pai. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.